Bom dia, tudo bem? Hoje eu quero deixar para vocês os meus comentários sobre Gálatas, capítulo 6. Nós estamos acabando hoje o livro de Gálatas e mais um livro vencido, né? Então vamos lá. O verso 1, Paulo fala, né, da importância e nos mostra a importância do corpo de Cristo, como nós devemos andar em comunhão, né? Andar realmente junto, e nos adverte que a gente deve ter um espírito humilde e um espírito manso para ajudar aqueles que estão precisando ser ajudados. E olha só a importância do verso 1, a parte B. Ele fala: mantendo um olho em si mesmos para não serem tentados. Então, olha só, não adianta a gente ficar julgando o pecado do outro se a gente não olha o nosso. Então, nós não devemos deixar com que um olho fique só no outro, e a gente devemos cuidar para que nós também não sejamos tentados. Amém? Então, mais uma vez, né, a importância de realmente a gente se preocupar com o outro, né? Não se reunir só um dia na semana e acabou. Não, a gente precisa amar e cuidar para que a gente consiga lá, como fala, né, no verso 2, ajudem a levar os fardos um dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo, né? E o verso 3, complementando: se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, então apenas estão enganando a si mesmos. Devemos cuidar muito com isso, porque nós não somos mais importantes ou melhores do que ninguém. Deus, como fala a palavra, né, ele não faz acepção de pessoas, não faz acepção de cor, de gênero, de nada. Então, nós não somos mais importantes do que ninguém. No verso 4, ele fala assim: cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros. Ele me fez lembrar de Colossenses 3:23, que fala assim: em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para os homens. Então, sempre que nós estivermos fazendo alguma coisa, que nós façamos para Deus, e não para o homem. Amém? E assim como fala no verso 5, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. E no verso 7, não deixem se enganar, ninguém pode zombar de Deus, e a pessoa sempre colherá aquilo que semear. Assim, quando nós estamos fazendo aquilo à nossa vontade, ou às vezes aquilo que é somente o nosso desejo, Paulo explica que fazer as coisas pela nossa vontade, pelos nossos desejos, geram pecados que levam à morte. E quando nós fazemos o que é do Espírito, a vontade de Deus, a vontade do Espírito, nós colhemos vida. E nós colhemos santidade, nós colhemos integridade, e isso é que o Espírito faz. Tem um comentário na minha Bíblia que eu achei muito bom e eu quero compartilhar ele com vocês. Fala assim: o fiel que semeia para a própria carne não perde o Espírito, mas perde o fruto do Espírito. No entanto, o fiel que semeia para o Espírito aproveita uma colheita de integridade e paz. E o que é, né, o fruto do Espírito? Nós vimos no capítulo anterior, né, que fala que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Assim que sempre a nossa plantação seja coisas referentes ao Espírito, para que a gente tenha uma colheita assim, de paz, longanimidade, de alegria, todas as características do fruto do Espírito. Amém? E lá no 7b ele fala, né? A pessoa sempre colherá aquilo que semear. É um ditado bem comum, né? Que nós temos aí, e realmente esse ditado é válido. No verso mais para frente, um pouquinho, 9, fala assim: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Amém? Os versos seguintes, eles falam, né, da importância de nós conhecermos a Deus, da importância de ser conhecido dele, e para que quando a gente se deparar com o ensino errado, com um falso ensino, a gente reconheça, nós tenhamos discernimento para não aceitar esse ensino. E também que tenhamos um espírito manso e humilde para ensinar a pessoa, para informar ela e para fazer que ela saia do engano. Amém? E
ali no Quero Terminar agora com o verso 15, a segunda parte dele que fala assim: o que importa é que fomos transformados em nova criação. Então Deus, ele não dá uma melhoradinha só na gente, ele faz tudo novo. Então que a gente tenha isso dentro da gente, que não é só uma melhorada, mas é uma transformação. Como fala lá em Romanos 12:2. Eu falei para vocês que fala assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Então, eu espero ter ajudado a leitura de vocês. Deus abençoe e até o próximo livro. Beijo. Tchau.